Olá, querido empreendedor radical, que alegria estar com você aqui hoje. Eu sou o pastor André Francisco e nós vamos estar juntos aqui nesse momento muito especial, onde eu quero falar com você sobre 5 disciplinas espirituais que vão enriquecer a sua vida. Você fala, mas será que disciplinas espirituais podem me enriquecer? Na verdade, o que vai enriquecer a sua vida é a maneira como você lida com essas disciplinas espirituais que têm o poder de afetar profundamente a sua vida empresarial. Bom, eu sou pastor, além de pastor eu também sou contador e além de contador eu atuo na administração financeira da igreja, já há 10 anos, né? E antes disso eu tenho também uma carreira financeira administrativa aí de mais de 20 anos. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco com você daquilo que Deus tem feito, daquilo que tem sido o fundamento espiritual no meu crescimento, tanto financeiro quanto também no meu crescimento espiritual. Bom, eu quero falar para você, antes de mais nada, que quando você ouve essa palavra disciplina espiritual, normalmente as pessoas elas se remetem já a um padrão de legalismo. Então, quando elas ouvem, disciplinas espirituais, o que isso significa? É algum tipo de legalismo? É alguma atitude legalista que eu vou ter para que eu possa adquirir enriquecimento na minha vida? Não, presta atenção, não tem nada a ver com legalismo. Na verdade, quando nós falamos de disciplinas espirituais, eu queria que você considerasse as disciplinas espirituais como um processo de renovação da sua mente. Então, as disciplinas espirituais, elas existem justamente para isso, para renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar, então, de favor abundante e graça abundante nos nossos negócios. Eu sei que você que está acompanhando esse seminário, certamente o seu grande desejo é justamente de experimentar favor. Ou seja, você encontrou propósito no seu negócio e uma vez que você tem propósito no seu negócio, agora você quer multiplicar o favor de Deus dentro do seu negócio. E eu quero trazer aqui boas notícias para você. Deus, ele tem favor multiplicado para os seus negócios. Então, quando se trata de disciplinas espirituais, não use as disciplinas espirituais como lei, como uma espécie de legalismo. Normalmente as pessoas têm essa tendência, se eu não fizer essa disciplina espiritual, então isso vai me encher de culpa, né? Quando nós falamos de disciplina, nós estamos falando de perseverança, de constância, de atitudes constantes que você tem diante de uma situação. E essas disciplinas aqui espirituais, elas vão fortalecer e enriquecer a sua vida espiritual para que você possa tomar decisões diante dos seus negócios com sabedoria e com temor de Deus. Um exemplo, uma disciplina espiritual que todos deveriam ter é a oração. Não é verdade? Então, orar é uma disciplina espiritual. Eu oro todos os dias. Então, uma das primeiras coisas que eu faço no meu dia é orar. Então, eu acordo pela manhã, eu busco ao Senhor. É uma disciplina espiritual. Agora, é bem verdade que há dias em que eu não consigo orar. Às vezes eu estou viajando, às vezes eu estou com um monte de questões que eu preciso de resolver e é difícil orar. Ainda que eu ore durante o dia ali em um determinado momento, mas eu não tenho aquele tempo que eu paro realmente para orar. Isso é eventual, não acontece normalmente, mas às vezes acontece. Mas quando eu deixo de orar, quando eu não exerço essa disciplina, eu não sinto culpa. Qual que é o grande problema quando as pessoas elas transformam as disciplinas espirituais em leis? É que quando elas deixam de fazer aquela disciplina, promove culpa nela. Quando eu deixo de orar, eu sinto fome, porque é uma necessidade espiritual na minha vida de orar. Mas eu não fico acusado, eu não fico condenado, eu não fico me culpando. Não, muito pelo contrário, eu me acordo, se naquele momento eu posso, eu oro naquele momento, mas eu não permito que a condenação entre na minha vida, porque eu sei que isso nos tira desse ambiente de favor e de graça. Então, eu quero falar com você sobre 5 disciplinas espirituais, isso mesmo. Disciplinas que não vão gerar culpa na sua vida, mas disciplinas que vão produzir em você fé, para que você possa desfrutar de um ambiente de favor na sua empresa, na sua família, nos seus negócios. Presta atenção, o que eu vou te dizer aqui hoje não é apenas disciplinas espirituais para trazer sucesso na sua vida empresarial, não. São disciplinas espirituais para produzir resultado também na sua vida familiar.
Acredite, uma vida familiar estável, um casamento abençoado, um relacionamento conjugal bem-sucedido, isso vai favorecer sim os seus negócios. Então é muito importante que você exerça essas disciplinas em todas as áreas da sua vida, principalmente nos seus negócios. E a primeira coisa que eu quero falar com você, que é a primeira disciplina, é sobre você exagerar na bondade de Deus. Você é uma pessoa que exagera na bondade de Deus? E quando eu falo essa palavra exagerar na bondade de Deus, a gente dá a entender que é possível exagerar na bondade de Deus, quando na verdade não é possível. Eu sei que a gente usa esse termo exagerar, mas você nunca vai exagerar em pedir nada para Deus, porque o nosso Deus, ele é sempre abundante. Eu gosto muito de um texto que está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 19, na verdade, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim, olha, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha que promessa extraordinária. O Senhor está dizendo que Ele é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Por mais que você possa estabelecer os seus alvos, por mais que você possa ir longe no que você pensa a respeito de projeto de sucesso na sua empresa, eu quero te dizer, o Senhor, Ele é poderoso para ir muito além. O Senhor, Ele é poderoso para te surpreender. Por isso, se você tem orado nesses dias para crescer na sua empresa, crescer no seu negócio, talvez você tenha falado, eu tenho um projeto agora de expandir os meus negócios para novas capitais, expandir o meu negócio para se tornar um produto nacional, ou talvez já para internacionalizar o seu produto. Eu quero te dizer, o Senhor, Ele pode te surpreender. Basta você pedir. Exagere no pedido. Então, talvez você tenha um alvo, eu quero ampliar minha empresa, dobrar de tamanho. Eu te desafio, ao invés de você orar ao Senhor para dobrar de tamanho, ore para o Senhor triplicar o tamanho, aumentar 10 vezes mais o tamanho da sua empresa. Se você tem orado para dobrar o seu faturamento, ore para Deus quadruplicar o seu faturamento. Ele é poderoso. Nós devemos exagerar, exercitar esse exagero na bondade de Deus. Porque eu creio que é impossível você exagerar na bondade de Deus. Você nunca vai chegar diante de Deus e falar assim, não, eu já pedi o que eu poderia pedir. Agora não tem como mais, eu já extrapolei na bondade de Deus. Não, não tem como você extrapolar na bondade de Deus. O nosso Deus, Ele sempre está pronto para te surpreender. Quanto mais você pede, mais Ele tem prazer em te abençoar. Talvez você fica condenado, você fala, não vou pedir, não vou incomodar Deus com essas coisas. Eu oro por tudo. Quando eu estou precisando de um funcionário em uma determinada sessão que eu acompanho, eu oro ao Senhor, eu falo, Senhor, eu preciso da pessoa certa nesse lugar. E é impressionante como que Deus ele vai articulando e trabalhando e me cercando de pessoas chaves que abençoam e me liberam para eu fazer o que é mais importante, que nesse contexto, no meu contexto, é pastorear. Entende? Então, 80% do meu tempo é gasto pastoreando. Eu pastoreio, o meu trabalho é pastorear. Os outros 20% eu trabalho articulando com pessoas chaves. Então, ore por tudo. Porque tudo, se é importante para você, é importante para Deus também. E se você pede, o Senhor então ele estabelece a sua graça sobre aquele pedido e libera de uma maneira extraordinária. Então, não existe nenhum pedido que seja irrelevante para o Senhor. Se você tem orado, eu quero te desafiar, ore mais, busque mais, peça mais, exagere mais. Se você tem como alvo pessoal uma viagem, eu quero orar para você e eu quero desafiar você a orar pedindo 3 viagens, 5 viagens, 10 viagens. Se você tem orado para comprar um carro, eu quero te desafiar, ore para Deus te dar mais carros. Se você tem orado para Deus te dar uma casa, por que você não pede 10 casas? 5 casas. Presta atenção, você sabe por que muitas vezes nós não pedimos? Porque nós realmente não cremos. No fundo, às vezes nós duvidamos se Deus realmente é bom. Se Ele é bom o suficiente para nos surpreender com pedidos tão extravagantes assim. Eu quero te desafiar, seja exagerado para pedir, peça. Mas peça com autoridade, peça crendo, peça sabendo que você tem um Deus que é bom e quer te surpreender. Em cada um desses pedidos, o Senhor ele vai te surpreender com bondade. Porque o nosso Deus é um Deus que jamais, ele vai ficar de alguma maneira ofendido com algum pedido que o seu filho
esteja fazendo a Ele. Então peça, peça e peça sem aquela consciência de culpa, porque tem gente que fala assim, eu não sei se eu vou pedir porque eu não estou merecendo. Não, peça sem merecer. Eu ouso te desafiar hoje a pedir sem merecer. Você fala, pastor, mas até aqui tem tudo dado errado, as coisas não têm acontecido como eu desejaria, as coisas não têm acontecido como eu gostaria. Querido, peça. Peça sem merecer, porque é nesse contexto que o Senhor ele vai te visitar com abundante graça e abundante favor na sua vida. Bom, mas a segunda disciplina espiritual que é importante você ter é que é necessário que você esteja ciente do amor de Deus sobre você. Por que a gente precisa de ter essa consciência? Porque rapidamente nós perdemos ela. Às vezes, porque em algum momento você errou, porque em alguma circunstância você não supriu a sua própria expectativa e você se sente desqualificado. Às vezes você está passando por um momento de tribulação, de dificuldade. Às vezes as contas na sua empresa estão chegando e você se sente completamente pressionado. E nesse momento você acha, poxa, será que eu mereço? Será que eu consigo? Será que Deus vai me ouvir? Escuta, jamais permita que no seu coração apague essa chama de consciência, de entendimento de que você é amado. Eu quero te dizer hoje, com toda a convicção do meu coração, se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você é uma pessoa muito amada. E se você é uma pessoa muito amada, você pode pedir, porque o nosso Deus ele está pronto para te abençoar. Então, jamais perca essa consciência de que você é amado. Renove a sua mente. O diabo, às vezes, ele quer roubar essa consciência e esse entendimento de que nós somos amados. Às vezes ele quer roubar dentro de nós essa convicção. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aqueça o seu coração nesse entendimento. Aqueça o seu espírito e o seu coração com essa convicção e certeza. Você é uma pessoa amada, favorecida, abençoada. A graça de Deus é abundante sobre você. O favor do Senhor, o amor de Deus é abundante sobre a sua vida. E se o amor de Deus é abundante sobre a sua vida, acredite, tudo aquilo que você pedir, tudo aquilo que você desejar, é necessário que você entenda que Deus, a seu tempo, Ele fará com que essas coisas aconteçam na sua vida. Porque você tem um Deus que não se ofende quando você pede. E ainda mais, você tem um Deus que te ama profundamente. Isso mesmo, você tem um Deus que te ama. Escuta, você acha que os seus negócios vai dar errado? Você acha que há alguma possibilidade dos seus projetos fracassarem? Porque você tem um Deus que não se ofende com pedidos. E mais, você tem um Deus também que te ama muito. E esse Deus que te ama muito, Ele quer te abençoar profundamente, poderosamente. Então é necessário que todos os dias você aqueça o seu coração com essa convicção. É necessário que você aqueça o seu coração com essa certeza, com essas verdades. O Senhor, Ele te ama. E porque Ele te ama, os céus, eles estão favoráveis sobre a sua vida. Bom, mas uma outra coisa que é importante você ter entendimento, é que muitas vezes as pessoas elas ficam muito focadas no fruto. E porque elas ficam focadas no fruto, elas não preocupam tanto com a raiz. Então presta atenção nisso que eu vou te dizer. Porque essa é uma terceira disciplina espiritual que é importante a gente sempre estar atento. Trate a raiz. O fruto é importante? O fruto é importante. Mas o fruto ele só virá se a raiz ela estiver bem regada. Então, imagine a sua vida como uma plantação, imagine a sua empresa como uma plantação. Se você rega a sua empresa com princípios, com fundamento, com a consciência de que você tem um Deus que te ama, com a consciência e o entendimento de que você tem um Deus que não se ofende com o que você está pedindo, com a consciência de que você está ali para servir. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, e é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Olha que coisa interessante. O Senhor ele está falando aqui de uma disposição de você ser agradável, de você ser bom. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Quando você lida com a raiz, esses frutos de bondade irão fluir na sua vida espontaneamente. Às vezes você fica muito preocupado com o fruto. Eu te digo, eu ouso te desafiar. Não fique preocupado com o fruto.
preocupe-se com a raiz. Alimente a sua raiz. Vá trabalhar todos os dias com o entendimento de que você é abençoado. Vá trabalhar todos os dias, independente se a semana passada foi uma semana ruim, que você não atingiu os seus alvos, seus objetivos, as suas metas, né? Se as coisas não estão caminhando como você gostaria, não importa. O que importa é que, se você tem alimentado a raiz, em algum momento, o fruto saudável, ele vai aparecer. Por que às vezes o fruto ele não está vindo? Porque às vezes existe alguma crença errada que está atrapalhando esse fruto desenvolver. Existe alguma coisa que está prendendo a raiz de brotar esse fruto. Então trate a raiz. Trate a raiz com o entendimento correto a respeito da vontade de Deus para a sua vida. E eu te digo, quando você renova a sua mente com essas disciplinas, você vai entender que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável para você. Por isso, trate a raiz. Os frutos, eles virão espontaneamente. Isso mesmo, quando você trata a raiz, os frutos, eles vão aparecer espontaneamente. Interessante que a Bíblia diz, Jesus ele diz que se nós descansarmos nele, nós vamos dar bons frutos. Quando olhamos para a nossa vida e vemos o tipo de fruto que está pendurado, nós podemos perceber imediatamente onde nós estamos. Se nós estamos descansando ou se nós estamos vivendo uma vida completamente fora do alcance do propósito divino. Então, meu querido, quero te desafiar hoje a ter esse entendimento. Eu preciso de tratar a raiz para que os frutos eles possam brotar e assim eu colher os frutos desse projeto, desse trabalho que eu estou desenvolvendo dentro da minha jornada, dentro do meu trabalho. Bom, e o quarto princípio, né, a quarta disciplina que eu quero trazer para você aqui, é muito importante que você espere que Deus transforme tudo em seu favor. Às vezes, nós temos a tendência de concluir as coisas em momentos de muita pressão, em momentos de muita adversidade. E nós concluímos, está tudo dando errado, eu levei um prejuízo aqui, eu fiz um negócio que eu não deveria ter feito, as coisas estão caminhando fora da vontade que eu tinha planejado, né? Não está claro para mim. Presta atenção, por mais que você tenha errado nas suas decisões, descanse no Senhor. Descanse no Senhor e creia que o Senhor ele vai transformar tudo para o seu bem. Deus ele vai transformar tudo em seu favor. Deus ele vai fazer com que tudo seja transformado em seu benefício. O nosso Deus ele é poderoso para transformar a nossa jornada e nos fazer pessoas bem-sucedidas. Mas para isso é necessário que você entre no descanso. A palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, um versículo muito conhecido, a Bíblia diz assim, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, a palavra de Deus nos promete claramente que Deus ele vai transformar todas as coisas para o nosso bem. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso que nós temos um Deus que trabalha em nosso favor? Não é bom você saber que você tem um Deus que ele não é contra você, ele é do seu lado. E ele é um Deus tão poderoso que até aquelas coisas erradas que às vezes fazemos, aquelas decisões erradas que às vezes temos, ele faz com que essas coisas sejam transformadas para o nosso bem. O nosso Deus, ele é poderoso em transformar circunstâncias adversas em nosso bem. Talvez você esteja vivendo um momento assim, um momento desfavorável, um momento difícil na sua empresa, nos seus negócios. As coisas não estão como você gostaria e você não consegue ver saída. Deixa eu te dizer uma coisa, até se você quebrar, eu ouso te dizer isso na autoridade do nome de Jesus. Até se você passar por um processo de falência, talvez você está me ouvindo nesse momento e você está passando por um contexto assim, eu quero te dizer, Deus ele pode transformar toda essa situação em favor e bênção na sua vida. Eu não sei como, mas Deus ele é poderoso para transformar até aquilo que está ruim em bênção na nossa vida.
em graça na nossa vida. Por isso, jamais se apegue aos problemas. Jamais fique olhando para os problemas como o fim da sua carreira. Jamais fique olhando para os empecilhos, para os impedimentos, para as dificuldades como um problema na sua vida, na sua jornada. Não! Deus, ele está transformando todas essas coisas para o seu bem. Ele vai fazer com que tudo isso coopere no futuro para o seu bem. Hoje você não está enxergando o propósito, hoje você não consegue ver saída, mas Deus, ele já está trabalhando no silêncio. Deus, ele já está trabalhando em todo o ambiente espiritual para que todas essas circunstâncias cooperem para o seu bem, para o seu progresso, para o seu sucesso, porque essa é a promessa de Deus para mim e para você. Você crê nisso? Você crê que Deus, ele é poderoso para mover em sua direção, para te abençoar, para te surpreender, para fazer com que você possa experimentar de graça sobre graça na sua vida? Oh, como eu creio que Deus é poderoso, como eu creio que Deus, ele é bom e capaz de te surpreender. E a última disciplina espiritual que eu quero falar para você é que é necessário que você creia, presta atenção nisso. É necessário que você creia que os céus estão a seu favor. É necessário que você entenda que os céus, eles estão abertos para você. Tem um texto lá em Lucas, capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Esse texto é chocante, porque aqui nós vemos um cenário que era desfavorável sendo transformado em um cenário de abundante favor. Pedro, ele tinha pescado a noite inteira, não tinha pegado nada. Ele fala para Jesus, de repente Jesus ele chega para a praia para pregar. Você sabe o que é interessante? Esse versículo aqui, o foco do versículo é o milagre, não é a pregação. Tanto que Lucas ele nem dá detalhes do que Jesus pregou. Ele nem fala quais foram os tópicos da pregação de Jesus. Não, ele relata o milagre, porque aqui está claro que o Senhor quer nos surpreender com a abundância de favor que ele visitou a vida de Pedro. E é interessante que Pedro ele se dispôs a servir a Jesus. A Bíblia diz que o Senhor, chegando perto desse lago, ele precisou de um barco para se afastar da multidão, para ter mais conforto para pregar. E a Bíblia diz então que ele usou o barco de Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa, fique muito feliz quando Deus ele usa a sua empresa como um ponto evangelístico. Fique muito feliz e grato quando Deus ele usa os seus negócios como uma oportunidade de salvação. Não tenha aquela atitude, não, a minha empresa é minha empresa, né? A igreja, não. Transforme a sua empresa numa extensão da igreja. Deixe claro para todos que aquele lugar é um lugar de salvação, de pregação do evangelho também. E foi isso que aconteceu com Pedro. Sabe qual foi o resultado? Uma surpreendente pesca, a pesca maravilhosa, a pesca da conversão de Pedro. Não é extraordinário? Depois dessa pesca, Pedro reconheceu: Senhor, eu sou pecador. Deus abençoou tanto Pedro, que a única atitude que Pedro teve naquele momento foi de reconhecer: eu não mereço isso, eu sou pecador. Mas Deus ele tem prazer de te surpreender. Deus ele tem prazer de te visitar com abundância. Sabe o que eu acredito, querido empreendedor, que Deus vai fazer na sua vida, na sua empresa e no seu negócio nesses dias? Deus ele vai te surpreender com abundante favor. É isso mesmo. Você não está vivendo esse tempo, esse momento na sua empresa, no seu negócio, por acaso. Não, você está por um propósito.
E esse propósito é porque Deus ele quer levar você a se tornar um ganhador de almas, pescadores de homens. A sua empresa ela vai ganhar tanta projeção, ela vai ganhar tanto espaço dentro do seu mercado que os seus concorrentes eles vão te procurar para pedir ajuda, para saber o que você está fazendo, o que revolucionou o seu negócio. E acredite, nessa ocasião, Deus ele vai te dar a oportunidade de testemunhar sobre o favor, sobre a bondade de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida que você experimentará disso no nome de Jesus. Eu quero agradecer pela oportunidade. Muito obrigado. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e os seus negócios no nome de Jesus.